Boa noite, meus amados e queridos e queridas do Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus que é fiel e poderoso e que nunca falha e que jamais falhará. Quero convidar você que está chegando aqui agora para iniciarmos esse culto ao Senhor nosso Deus essa noite. Só queria saber como é que está chegando para você o som aí e a imagem. Para a gente aqui tá bem legal o som, não tem nenhum, a priori, nenhum problema. A imagem também está chegando muito bem. Glória a Deus por isso. Só vou pedir para dar um zoom um pouquinho. Abrir mais o zoom para chegar mais perto. Isso. Glória a Deus. Muito boa noite, irmã Maria Oliveira, irmã Cristiane Novaes, todos que estão chegando. Por enquanto só me apareceu esses dois nomes aqui. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Espero que o som esteja chegando bem para vocês aí, agradável para vocês aí. Tivemos um probleminha no último domingo, mas graças a Deus consertamos. Vimos como estava a questão do som e melhoramos o som para a glória do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, irmã Cristiane, por estar nos dando aqui esse feedback aqui do som aqui. Boa noite, irmão Diácono Sidmar, homem de Deus, meu amigo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Eu estou com um grupo de intercessão aqui comigo aqui. O irmão Ulisses, a diaconisa Céia estão aqui comigo, intercedendo por você, orando pela sua vida, orando por esse culto. Vocês não têm noção de como esse povo aqui é um povo de fé. Povo que está buscando a presença de Deus por você essa noite. Glória a Deus, sejam bem-vindos, feche seus olhos aí. Em nome de Jesus, busque a presença de Deus. Busque a presença do Altíssimo sobre a sua casa aí, nesse momento, nessa noite. Que em nome de Jesus, peça para o Espírito Santo envolver todo o ambiente da sua casa. Peça para o Espírito Santo envolver todo o ambiente aí onde você está assistindo, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Para que a mesma unção que é derramada sobre esse lugar comece a ser derramado aí sobre a sua casa, sobre o seu local de trabalho, sobre onde você está assistindo ou começando a assistir esse culto essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É uma noite de falarmos com Deus, é uma noite de clamarmos a presença de Deus, é uma noite de intercedermos por vidas, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. O momento é tenso sobre o globo terrestre. O momento é de nós orarmos e pedirmos ao Senhor misericórdia para que essa nuvem de gafanhotos não entre no nosso país. Já temos problemas demais. Mas quando o povo de Deus se reúne, quando o povo de Deus clama, quando o povo de Deus intercede, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus quebra cadeias, o nosso Deus quebra grilhões. O nosso Deus pode colocar a sua mão poderosa na divisa entre o Brasil e o país vizinho, a Argentina, e impedir que esses gafanhotos cheguem aqui, mas também aliviar a pressão e a luta que os nossos irmãos argentinos estão passando lá. Para que essa tensão também não entre na sua casa. Ore agora, clame a Deus pela sua vida, clame a Deus pela vida da sua família, clame a Deus pela vida dos seus filhos, ou netos, ou sobrinhos, eu não sei. Eu só sei que essa noite é uma noite de clamarmos a presença de Deus. Eu só sei que essa noite é uma noite de nós invocarmos a presença do Deus Todo-Poderoso. O grande eu sou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja instrumento de Deus para a sua casa essa noite. Seja instrumento de Deus para a sua família essa noite.
Seja instrumento de Deus para o Brasil essa noite. Seja instrumento de Deus essa noite. Em nome de Jesus. Para iniciarmos o culto dessa noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 107, da Palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, Salmo de número 107. Para iniciarmos esse culto, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tem aí uma Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você está assistindo por um notebook ou por uma televisão Smart TV, e aí você pode acessar o seu celular. Mas o importante é você estar com a Bíblia aí para a gente compartilhar a palavra de Deus essa noite. Salmo de número 107 da palavra de Deus para as nossas vidas essa noite. Bendito é o nome do Senhor. Diz o seguinte a partir do versículo 1: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Olha que maravilha, a sua misericórdia, a misericórdia de Deus dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, e os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos desfaleciam neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor, porque a sua bondade... por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 1, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que a palavra de Deus quer nos dizer? É que mesmo que a gente tenha andado um pouco errado pelos caminhos da vida, mesmo que a gente tenha feito algumas coisas erradas, e não estamos aqui para julgar ninguém, porque se Deus não nos julga e Ele trouxe Jesus para nos justificar, mesmo que a gente tenha feito algumas coisas erradas na vida, a misericórdia do Senhor para conosco dura para sempre. Deus não está querendo saber quem você foi, quem por onde você andou. Deus quer saber daqui e agora. E o aqui e agora é que a misericórdia dele está estendida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Abra o seu coração, abra a sua casa, abra a sua mente, para que essas misericórdias penetrem dentro desse ambiente, para que a glória do Senhor se manifeste aí na sua casa, na sua mente, no seu subconsciente, no seu coração, no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente da sua casa. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, pela tua palavra que é poderosa e não muda em circunstâncias nenhuma. Te agradecemos porque todas as manhãs, Senhor, o Senhor renova as tuas misericórdias, mas te agradecemos porque as tuas misericórdias duram para sempre. De geração em geração, dia após dia, circunstâncias ou não circunstâncias, as tuas misericórdias estão estendidas sobre nós para sempre. E nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos por isso. Em nome de Jesus, digamos amém. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Diga amém aí na sua casa, aí, bem forte, bem alto, para acordar os vizinhos. Diga um amém aí bem forte, um glória a Deus aí na sua casa, para abalar as fortalezas de Satanás, para dizer que aí tem um crente cheio do Espírito Santo, tem um crente cheio da unção, cheio do poder e da graça. De glórias a Deus aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de passarmos para a palavra de Deus, eu quero fazer alguns anúncios. Nós já estamos tendo cultos
presenciais somente aos domingos. Às quartas-feiras ainda o portão está fechados. Alguns irmãos vêm aqui para me auxiliar na transmissão dessa live para você, desse culto ao vivo. E eles ficam aqui o tempo todo intercedendo por você. Mas domingo nós temos nosso culto presencial e também os cultos através da internet. Temos aqui o álcool gel preparado, o pano com os produtos para você limpar os seus pés. Temos algumas máscaras aqui também para aqueles que não puderem ou não têm máscara, porque é obrigatório o uso de máscara para entrar nas dependências da igreja. São as normas que o governo nos deu. Então, infelizmente, para acessarmos a igreja, é preciso estar de máscara. Então, próximo domingo nós estaremos aqui e você querendo estar conosco, venha estar conosco às 18h30. Nossa igreja está localizada na rua Barcelona, no número 267, aqui do Caxambi. Ela fica bem próximo aqui do Presunique do Caxambi. Referências que você pode ter aqui: Presunique do Caxambi, Santa Mônica, aqui do Caxambi. Você tem o metrô bem próximo daqui também. Temos outros lugares que você pode ter como referência, mas os principais é o Presunique, o metrô e ali o Colégio Santa Mônica. Chegou ali pertinho, os ônibus passam aqui na esquina da rua da igreja. Será um prazer muito grande receber você e a sua família em nome de Jesus. Mas você que ainda não se sente bem, ainda não se sente seguro de sair de casa, não tem problema nenhum, fique tranquilo. Você pode ficar em casa. Todos os domingos e quarta-feira nós estamos aqui com a live para você ter a presença de Deus aí na sua casa. Não vai mudar absolutamente nada, mas é bom. Se você puder estar conosco aqui, é muito bom. Mas também entendo e compreendemos que pessoas de risco, ou aquelas que não estão se sentindo seguras, é melhor que fiquem em casa. E glória a Deus por isso. Mas se você ficar em casa, ou na quarta, ou no domingo, não deixe de assistir o culto. Por favor, cultue a Deus através da live. Se você não gosta muito de mim, não tem problema. Tem outros cultos aí que você pode. O mais importante é você estar cultuando a Deus. Me alegra o coração de você estar aqui conosco. Olha quantas pessoas estão aqui conosco aqui para a glória de Deus. Mas se você quiser outro, não tem problema. O mais importante é você estar na presença de Deus. Eu me sinto honrado de ter você aqui. Mas me sentiria muito triste se eu soubesse que você não está cultuando a Deus em live nenhuma. Então, se você puder estar conosco aqui, no próximo domingo, às 18h30, será um prazer. Mas, ou então, venha e esteja adorando a Deus através da live. A nossa live aqui começa às 19h20, porque nós temos uma aparelhagem e ela é um pouco limitada. Então o culto começa às 18h30, mas para a live ela começa às 19h20. Às 19h20 a gente começa a live em nome de Jesus. Seja aí ligadinho em nome de Jesus. Agora eu quero fazer um pedido para você. Na verdade, 2 pedidos. Eu gostaria de fazer 2 pedidos para você essa noite. O primeiro é que você compartilhe a partir desse momento essa live. Que você abra uma sala aí no Facebook para compartilhar esse culto, para que mais pessoas sejam abençoadas nesse exato momento, ou daqui a alguns dias, porque isso fica registrado ali na sua timeline do seu Facebook. A pessoa pode ali clicar e acessar e ser abençoada, talvez daqui a um dia ou 2 dias, ou um mês ou um ano, eu não sei. O que eu sei é que você pode ser instrumento de Deus essa noite. Com meus irmãos que estão aqui intercedendo, você pode ser alguém que vai levar a palavra através do seu Facebook. Então, compartilha essa live, abre uma sala aí, para que outras vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Meu segundo pedido é que nós temos um canal no YouTube. A gente ainda não tem como transmitir pelo YouTube, pelo fato que o YouTube nos exige 1000 inscritos. Nós temos 146 inscritos hoje. Nós precisamos aí de muitos inscritos. Então, se você puder se inscrever ainda essa noite, se inscreva no nosso canal lá do YouTube, Igreja Cristã Semeando Vidas, entre parênteses, oficial.
não é o outro, porque o outro canal, eu perdi a senha dele, então eu tive que criar esse novo canal. Então é Igreja Cristã Semeando Vida, entre parênteses, oficial. Se inscreva no canal, convide pessoas para estar conosco nesse canal, para que a gente possa atingir um número maior de pessoas. Por que eu estou pedindo isso? Vou repetir o porquê. Porque tem muitas pessoas que nós querem assistir, mas não podem porque não tem Facebook. Ou porque o trabalho onde trabalha não pode acessar o Facebook. E aí o que acontece? Elas esperam a gente baixar o vídeo para colocar no YouTube para poder assistir, porque elas não têm ou não podem acessar. Então a nossa ideia é transmitir pelo Facebook e também, paralelamente, com o YouTube, para a gente atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, se você puder, nos ajude nessa questão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus. Nós estamos voltando aos poucos com as nossas atividades. Em nome de Jesus, no próximo primeiro sábado do mês de julho, nós vamos ter a nossa consagração. Em nome de Jesus. A gente ainda não decidiu se essa consagração vai ter live ou não. Provavelmente sim. Mas estaremos aqui no primeiro sábado de julho, às 10 horas da manhã, para um momento de oração, consagração, busca da presença de Deus e pregação da palavra. Vamos voltar com os nossos Nada Combina, que é os nossos estudos aqui, que a gente faz aqui na igreja. E tudo isso nós vamos voltando às atividades aos pouquinhos, em nome de Jesus. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia, para partirmos para a coisa mais importante da noite, que é a palavra de Deus. Não tem nada mais importante num culto do que a palavra de Deus. Eu aprendi com os meus mestres, que me ensinaram, que o culto é dividido em duas partes. A primeira parte, você fala com Deus, através das suas orações, através dos seus clamores, através até mesmo do louvor. A segunda parte do culto é quando Deus vai falar com você. E isso ele faz através da pregação da palavra de Deus. É quando Deus vai falar com você. Por isso eu quero te convidar, em nome de Jesus, que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, da palavra de Deus, da soberana e poderosa, inigualável e tremenda palavra de Deus. Palavra que vai falar ao teu coração essa noite. Se puder, compartilhe essa live em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, nós vamos ler o versículo 24, 25, 26, 27, para podermos chegar àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Mais uma vez, deixa eu perguntar a vocês, o som está legal aí para vocês? A imagem está legal para vocês aí? Para a gente aqui está legal. Mas eu queria saber só para vocês se está tudo ok aí, que a gente vai começar com a palavra de Deus nesse exato momento. Só esperando um feedbackzinho aí, se está tudo legal. Vamos em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27, da palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Está escrito o seguinte... Obrigado, irmão. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse é o texto da palavra de Deus para as nossas vidas essa noite. Versículo 25 e 27, para a gente guardar bem essa noite. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse culto mais uma vez nas tuas mãos. Agora, Espírito Santo, que a tua palavra cumpra tudo aquilo pelo qual o Senhor a separou nos céus para falar aos nossos corações essa noite. Manifesta o teu poder nesse lugar, manifesta o teu poder na casa de cada um desses irmãos que estão conosco nos assistindo. Que a mesma unção que é derramada nesse lugar seja derramada em cada casa nesse exato momento. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado agora, Senhor. Em nome de Jesus, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça. Que eu venha, Senhor, ser até esquecido, mas que a tua palavra penetre e permaneça na vida dos teus filhos a partir de hoje. Em nome de Jesus, todos digam, glórias a Deus. Irmãos, o título da mensagem dessa noite é confiança. Palavra muito delicada ou muito usada, mas pouco vivida nos dias de hoje. Confiança é algo importante na vida. Confiança é algo que nós precisamos ter na vida. Quando Jesus está descendo, depois ele está pregando lá no monte, e aí, de repente, ele para. E ele vai lançar uma parábola. Parábola não é um conto da carochinha. Parábola não é uma historinha qualquer. Parábola era um meio pelo qual Jesus se utilizava para transmitir algo no qual os seus ouvintes pudessem não só ouvir, mas absorver e colocar em prática. Era essa ferramenta que Jesus mais usava. Por isso que Jesus falou muitas parábolas, para que os seus ouvintes pudessem, mais do que ouvir, mais do que escutar, eles pudessem ouvir, pudessem absorver e colocar em prática. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer essa noite. Ela quer que você passe de alguém que escute para alguém que ouve. Porque o versículo diz o seguinte, versículo 24: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. Então Deus não quer que sejamos apenas alguém que escuta, porque quem escuta pode correr o risco de entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Deus quer que nós venhamos a ouvir a palavra de Deus. E aí Jesus vai contar a parábola que dois homens decidem construir para si casas. Eles vão decidir construir cada um uma casa. Um decide confiar em erguer a sua casa sobre a rocha. O outro vai confiar que o melhor lugar para se edificar ou para se construir a sua casa era sobre a areia. A Bíblia vai dizer que vem sobre eles uma grande tempestade, uma baita tempestade, que chega a transbordar os rios, os ventos eram fortes e essa tempestade se bate com ímpeto sobre cada uma dessas casas. Conclusão: uma permanece, mas a outra cai. Tudo por quê? Porque um confiou que a casa sobre a rocha permaneceria, mas o outro confiou que a casa sobre a areia era mais fácil e ali permaneceria.
e a casa veio abaixo. Por que o título da mensagem, pastor, é confiança? Porque onde você depositar a sua confiança, fará com que você prossiga, viva sobre as adversidades da vida, ou simplesmente, quando as adversidades da vida vier, as coisas podem não sair como você planejou, e tudo pode desabar. A grande questão aqui é que nós precisamos aprender a confiar. Nós necessitamos aprender a ter confiança. Um dos grandes males dos dias de hoje é a gente poder confiar. Um homem e uma mulher que decidem se casar, para tomar esse passo, qual é a primeira coisa que eles têm que fazer? Eles têm que confiar um no outro, senão aquilo quebra. Uma pessoa, para abrir uma empresa com uma outra e chamá-la de sócio, o que tem que haver entre ambos? Tem que haver confiança. Porque se não houver confiança, o que acontece? A coisa quebra. Confiança, segundo a língua portuguesa, diz o seguinte, que é uma crença em algo que não falhará, forte o suficiente para cumprir sua função. A minha pergunta nessa noite, já no início desse culto, dessa pregação, é: em quem você tem confiado? No que você tem depositado a sua confiança? A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado todo o teu coração, toda a tua confiança? É óbvio que a centralidade desse texto, dessa parábola, é dar ouvidos à voz de Deus. Então, se você não quer que a sua casa seja arruinada como aquele cidadão que construiu sobre a areia, é preciso dar ouvidos à voz de Deus. É preciso confiar que Deus sabe o que é melhor para mim, para minha casa, mesmo que isso me dê um baita de um trabalho. Eu posso dividir aqui em 4 partes rápidas para a gente fazer esse culto. A primeira é a edificação da casa, onde temos edificado. A segunda é a tempestade. A terceira, a casa sobre a areia. E a quarta, a casa sobre a rocha. Quem você, ou onde você tem edificado a sua vida? Em quê? Porque a parábola aqui é bem clara. Um vai edificar ou construir, talvez na sua versão está escrito construir sobre a rocha, e o outro vai construir ou edificar sobre a areia. O edificar aqui é construir. Em que você tem construído os seus sonhos? Sobre o que você tem construído a sua relação com pessoas próximas de você? Casa aqui fala de segurança, fala de um lugar de paz. Esses homens estavam construindo casas por quê? Porque não queriam ficar no relento. Então o lugar para se sair do relento seria o quê? A casa. Para fugir das maldades da rua, qual era o lugar? A casa. Lembra quando os anjos de Deus entram em Sodoma e Gomorra? E aí Ló chega para eles e fala assim: não fiquem na rua, porque é perigoso, entrem para a minha casa, lugar de segurança. O problema é aonde eu tenho erguido a minha casa, e casa aqui é vida. Aonde você tem erguido a sua vida? Aonde você tem lançado alicerces da sua vida? Ou em que você tem lançado alicerces da sua vida? Na areia? Ou sobre a rocha?
Porque uma casa, para se manter de pé, ela precisa ter alicerces bem definidos, bem feitos, bem fortalecidos. Uma vida familiar precisa de confiança, e uma das coisas para se manter essa casa erguida é confiança. Porque senão, no final do dia, que é aquela hora que você está muito cansado, está doido para ir para onde? Para casa. Um lugar que você corre, como o nosso irmão Ailton sempre brinca, é o refúgio do guerreiro. É um lugar que você corre. Por quê? Porque lá você tem paz, lá você tem segurança, lá você tem carinho, lá você tem amor. Mas se não tem confiança, não tem nada disso. A questão aqui é uma só. Primeiro, quem você ou em quem você tem confiado a casa chamada sua vida? Pense comigo. Um constrói sobre a rocha, o outro constrói sobre areia. É óbvio que quando a adversidade vir, quem vai ficar de pé? Quando a adversidade vir, não tendo confiança, não tendo certeza, não tendo companheirismo, não tendo amor, não tendo nada, vai desabar. O que a palavra de Deus quer nos dizer essa noite é que nós não podemos depositar a nossa confiança nos homens. Nós não podemos depositar a nossa confiança em coisas deste mundo. Precisamos confiar ou entregar toda a nossa confiança naquele que é inabalável, é a rocha eterna, representada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe por quê? Sabe por que é muito importante saber aonde eu estou construindo? Se eu tenho ou não tenho confiança naquilo onde eu estou construindo? Por quê? Porque a vida cristã, eu tenho falado isso demais com vocês. E eu vou continuar todos os meus dias falando isso para vocês. A vida cristã não é um parquinho de diversões. A vida cristã não é a Disneylandia gospel, que você entra pelo portãozinho, quando você aceita Jesus, levanta sua mão, aí você entra pelo portãozinho, não colocam no seu braço uma fitinha e fala assim, vai meu filho, vai brincar. Não, a vida cristã é uma batalha. A vida cristã tem adversidades, a vida cristã tem lutas, a vida cristã tem decepções, a vida cristã tem amarguras, a vida cristã tem gente que te taca pedra, a vida cristã tem momentos que você pensa em desistir, mas sabe quem desiste? Quem confia nas coisas desse mundo, porque quem confia nas coisas eternas de Deus, quem edifica a sua casa na rocha, ela permanece. Volto a perguntar. Em que ou em quem você tem depositado a sua confiança? Porque sócios vêm e vão, casas vêm e vão, carros vêm e vão, empregos vêm e vão, mas quem te mantém vivo é a rocha eterna. A vida cristã não é um parquinho de diversões, sabe por quê? Volte ao texto comigo, por favor. Versículo de número 25 e número 27. Você viu que eu li duas vezes esse versículo no início da pregação. E foi de propósito. Versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, essa que foi edificada na rocha. E ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Pula para o versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Segundo destaque de Jesus nessa parábola aqui,
para as nossas vidas é que na vida cristã haverá momentos de tempestades. A vida humana, melhor dizendo, sempre haverão momentos de tempestades. Momento daquilo que você confia que está sob o seu domínio, vai simplesmente sair do seu domínio. Aquilo que você julgava, confiava que nunca ia dar errado, acaba dando errado. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Anote aí na sua casa para você ver depois aí e conferir se eu não estou falando besteira. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, parte A do versículo. Olha o que a palavra de Deus diz. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e puro, como também ao impuro. Mateus capítulo 5, versículo 45. Partezinha final, parte B. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Sabe por que a Bíblia repete aqui? Que transbordaram os rios, e o vento soprou, e caiu a chuva, e deu contra o ímpeto sobre as duas casas. Sabe por quê? Porque Eclesiastes capítulo 12 diz o seguinte: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Tempestades vêm. Não é todo dia, mas um dado momento do ano das nossas vidas, ela cai, e sem avisar. Quer um exemplo? O Covid. Uma tempestade que simplesmente desabou sobre a humanidade. Está matando só crente? Não. Está matando só ímpio? Não. É só crente que fica imune à enfermidade? Não. A Bíblia diz que o vento soprou sobre as duas casas, a chuva caiu sobre as duas casas, o rio transbordou sobre as duas casas, mas uma permanece e a outra não. Por quê? Porque uma confiou na rocha eterna que é Jesus Cristo. Quer não se desesperar em meio a essa crise que nós estamos vivendo? Quer não se desesperar em meio à situação que nós estamos vivendo nesse momento? Confia no Senhor, espera nele, e tudo mais Ele fará. O problema aqui é que uns confiaram, ou esse homem da parábola confiou, que construir sobre a areia era algo que para ele seria o suficiente. O outro sabia que algo poderia acontecer, então ele vai construir sobre a rocha. Esse aqui da areia não leva em consideração que os dias maus podem vir, que as adversidades da vida podem vir, que as circunstâncias não tão boas assim podem acontecer. E por não levar isso em consideração, quando veio, desabou. E sabe o problema disso? Sabe o porquê disso? E aí eu já entro na penúltima parte dessa palavra de Deus para a sua vida. Edificados na areia. Aqueles que constroem as suas casas na areia são pessoas que não querem ter trabalho. Ser crente dá trabalho. Ser cristão nos dias de hoje dá muito trabalho, porque o inimigo oferece muita coisa aí de bandeja. Ser cristão hoje é abrir fundação na pedra, é renunciar, é dizer não, é dizer para a carne todo dia: não quero, não posso. Mas aqui é mais fácil, aqui é o atalho, aqui eu não tenho muita dificuldade. Os que edificam a sua casa sobre a areia são aqueles que confiam em si mesmos. São aqueles que acham que podem fazer do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Confiam no seu intelecto, confiam nos seus diplomas, confiam nas suas experiências humanas.
mas se esquecem de levar um fator muito importante em consideração, que os dias maus vêm. E se a casa não estiver confiadamente bem alicerçada, ela cai. Se a vida não estiver bastante alicerçada, quando o dia mal vier, quando a adversidade vier, quando a luta vier, quando a enfermidade vier, quando o desemprego vier, quando a enfermidade bater a porta, tudo desaba. Não foi à toa que a palavra de Deus começou aqui dizendo, versículo 24, acompanha aí comigo. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui, sejamos sinceros, eu e você. Digamos que você vai construir a sua casa. Na sua casa vai morar você e a sua família. Você chamaria um pedreiro ou um construtor que construísse a sua casa num terreno arenoso? Você confiaria entrar debaixo desse telhado ou do teto dessa casa, onde o seu alicerce não é confiável? Eu digo para você, eu jamais colocaria a minha família debaixo de um teto de uma casa como essa. Eu jamais colocaria a minha vida, ou construiria a minha vida em coisas que podem desabar. Porque sabe quem é o prejudicado? Sou eu. Sabe quem pode morrer? Sou eu. Sabe quem pode não viver as coisas que Deus tem para a minha vida? Sou eu. E ainda vou levar um gente comigo. Então, se a gente tem essa certeza racional, por que na nossa relação com Deus, na nossa vida com Deus, a gente constrói sobre terreno arenoso? Às vezes construímos, sabe aonde? Na areia movediça. Muitas vidas estão sendo construídas em areias movediças, que quanto mais mexe, mais afunda. Quanto mais mexe, mais afunda. Quanto mais mexe, mais afunda. E não grita por socorro. As tempestades vêm. As lutas vêm. Mas o que vai fazer você e a sua casa permanecer firme é ouvir a palavra de Deus, versículo 24, e praticar a palavra de Deus. Porque ouvir e não praticar é religiosidade. Os fariseus ouviam e conheciam de um montão, mas não praticavam. Tem muita gente nas igrejas dos dias de hoje que ouvem culto após culto, pregação após pregação, só entra por um ouvido e sai pelo outro. Está escutando, não está ouvindo, não está praticando, não está vivendo. Está construindo sua casa onde? A sua vida onde? Em terreno arenoso, em terreno de areia movediça. Quanto mais tentar sair, vai se afundar. Desculpa, eu não vim aqui para massagear o seu ego. Eu não vim aqui dizer que Deus vai te dar, já te deu. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Mas eu preciso ter maturidade física e espiritual para acessar as bênçãos de Deus, para que eu não pegue essas bênçãos, construa no lugar errado, segundo o meu querer e a minha própria vontade, e eu venha destruir tudo. Nos falta nos dias de hoje, crentes do século 21, maturidade espiritual. Muitos crentes de igrejas, anos de igreja, estão construindo as suas casas, as suas vidas, seus relacionamentos, confiando isso num monte de areia, e areia movediça, que quanto mais mexe, mais vai afundando. É aqui que você quer construir a sua casa? É aqui que você quer construir a sua vida? É aqui que você quer colocar a sua família debaixo desse teto?
Jesus está dando um alerta. Jesus está falando com todos, ao longo dos tempos, ao longo das eras. Não confia no teu intelecto. Não confia na sua capacidade. Deu certo para o fulano, não quer dizer que vai dar certo para você. Está acontecendo na vida do fulano, não use os métodos dele. Ouça a palavra de Deus e pratique, porque quando você ouvir e praticar, Deus vai te direcionar a tomar posse daquilo que você tem e o que Ele tem para você. Domingo passado nós falamos sobre o jovem rico, um camarada que poderia ter se tornado um grande homem no Evangelho, mas ele escutou as palavras de Deus, de Jesus Cristo, mas não deu ouvido e não quis praticar. E a Bíblia diz que ele vira as costas e vai embora, triste, porque a confiança dele estava nos seus tesouros, na sua riqueza, nos seus bens. Quando confiamos as nossas vidas e a nossa esperança, a nossa alegria e felicidade nas coisas desse mundo, quando a adversidade vem, quando a tempestade bater, quando os rios transbordarem, quando o vento contrário bater, a probabilidade disso cair é muito grande. E olha o que o versículo final diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não quer arruinar a sua vida? Não quer arruinar a vida da sua família? Quer viver as promessas que Deus tem para a sua vida? Promessa Deus tem, promessas Deus cumpre. A questão é, você está maduro o suficiente para viver essas promessas? A questão é, em quem você tem confiado todas as promessas que Deus tem feito a você? No seu intelecto? Na sua vida pessoal? Nas suas experiências de vida? Ou você tem confiado no Deus da tua salvação? Porque Jesus começa dizendo que quem ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha aqui é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, que foi desprezada por muitos. E o desprezo aqui é simplesmente querer edificar a sua vida, a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Sabe por que é sobre a areia? Porque a areia é mais fácil. Você não precisa ter trabalho. Você não precisa ficar ali gastando tempo, força, esforço. É só meter a pá e tirar. É rápido. Você não precisa, Mas edificar sobre a rocha exige de nós esforço, trabalho, suor, renúncia. Você quer vencer? Você quer viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Então pare de edificar os seus sonhos sobre a areia. Pare de edificar o seu chamado em Deus na areia. Pare de edificar aquilo que Deus tem para a sua vida, a confiança que você tem naquilo que Deus tem em pessoas. Pastores erram, eu erro. Você sabia disso? Vou te chocar. Eu erro, e muito. E não é pouco não. Maridos erram. Mulheres, esposas erram. Filhos erram. Chefes erram. Funcionários erram. Sabe quem nunca vai errar ou falhar com você? A rocha. Aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se, tomando forma de servo,
e veio a esse mundo para te amar, para te dizer: se você confiar em mim, se você ouvir as minhas palavras essa noite, se você deixar de confiar em todas essas outras coisas e passar a confiar única e exclusivamente em mim, você vai ver que as adversidades podem vir, a chuva pode vir, os rios podem transbordar, o vento pode bater impetuoso contra a sua vida, contra a sua casa, mas você está firmado, você está alicerçado. O teu coração pode até chorar em alguns momentos, o choro dura uma noite, mas firmado, você tem a certeza que a alegria virá pela manhã. Quem está firmado sabe exatamente aonde está. Quem está bem alicerçado sabe que o vento pode bater, mas essa casa não cai, porque o que está sustentando não são as paredes, o que está sustentando é o alicerce sobre a rocha. Volto à minha pergunta inicial para você: em quem você tem confiado os seus sonhos? Em quem você tem depositado a sua confiança? Nos homens? Nas placas de igreja? Nos pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus que falham? No marido, na esposa, nos filhos? Cuidado, você pode se decepcionar e feio. Mas experimenta essa noite confiar na rocha inabalável, que não se abala. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. É por isso que o Espírito Santo nos trouxe a abrir no Salmo de número 107. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Mas para viver essas misericórdias, para viver essas bênçãos, para acessar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é preciso construir os seus sonhos, os seus projetos de vida, a tua casa, a tua família, a tua fé na rocha. Porque é ela que no dia da adversidade, ou no dia mau, como diz Eclesiastes capítulo 2, ou como diz o Efésios capítulo 6, que o dia mau vem, mas firmados em Deus, não no homem, em Deus, eu posso suportar a dor, eu posso vencer o dia da adversidade. Porque o salmista diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Os montes naquele tempo era quando um exército estava perdendo, o exército perdedor corria para os montes, que era o lugar de segurança, onde eles confiavam em estar seguros. Mas o salmista diz que nem ali ele estava se sentindo seguro, nem ali ele confiava que estaria seguro, até que ele vira os olhos e eleva os seus olhos um pouco mais. Ele levanta os seus olhos um pouco mais e tira da confiança terrena e passa para a confiança celeste e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Feche seus olhos, vamos encerrar. Com muita tristeza eu encerro a palavra dessa noite. Queria poder ficar mais um pouco, mas o Espírito Santo nos manda vir só até aqui. Em quem você deposita a sua confiança determinará o seu estado final. Essa foi uma das frases que o Espírito Santo me deu quando eu, essa semana, na segunda-feira, estudava sobre essa palavra. Em quem você depositar hoje a sua confiança determinará
o seu estado final, ou o estado final da sua vida. Um confiou no seu intelecto, confiou no seu saber, confiou em si mesmo, não quis dar ouvidos à palavra de Deus. Essa é a centralidade do texto. Não quis dar ouvidos à voz de Deus. Construiu do seu jeito, da sua maneira. Quem sabe sou eu. Eu é que sei. Quando veio a adversidade, foi grande a sua ruína. Mas o outro não ficou no escutar. Ele virou alguém que ouviu e praticou. Que é um conselho da parte de Deus para a sua vida essa noite. Deixe de ser apenas alguém que escute a palavra de Deus. Passe a ser um ouvinte e praticante da palavra de Deus. Alguém te machucou? Peça perdão ou libere perdão e viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Se decepcionou com alguém? Está magoado com alguém? Libere perdão e viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque senão, quanto mais você tentar construir, é como areia movediça, tenta, cai, tenta, cai, tenta, cai, tenta, cai. E ano após ano essa gangorra nunca para. Mas nessa noite, experimenta focar as suas forças em construir a sua vida, a sua família, os seus sonhos, a sua chamada, aquilo que Deus tem para a sua vida sobre a rocha eterna chamada Jesus Cristo de Nazaré. Em quem a tua casa está firmada? Ou sobre o que a tua casa está firmada? Em quem o teu coração está firmado? Ou sobre quem o teu coração está depositando a sua confiança? Cuidado. Se não for sobre a rocha Jesus Cristo de Nazaré, você pode desabar. Feche seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos essa noite. Tudo que a palavra de Deus tinha para te dizer foi dito. Tudo que o Espírito Santo desejava dizer e falar com você essa noite foi falado. Agora é com você. Sobre que local ou em que local você está construindo o seu relacionamento com Deus? Em meio a essa pandemia, quem ou sobre quem você tem confiado o seu coração? Quero um conselho, mais um conselho essa noite. Deposite toda a sua confiança em Deus. O homem falha, o homem erra, o homem necessita de misericórdias todas as manhãs, é por isso que Deus renova todas as manhãs. Mas a rocha inabalável jamais te decepcionará. Senhor, nós queremos entregar o culto dessa noite nas tuas mãos. Queremos te glorificar, Pai, pela palavra que o Senhor ministrou às nossas vidas essa noite. Senhor, que em nome de Jesus essa palavra possa ter penetrado não só nas casas, mas principalmente nas vidas. Que essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, venha trazer um refrigério para as almas. Venha trazer, Senhor, algo novo sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada pensamento, sobre cada coração, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora em nome de Jesus toda ação do maligno, que caia por terra em nome de Jesus toda ação contrária que tentar impedir que essa palavra penetre e faça morada nessas vidas. Que cada lar, que cada vida, que cada casa nesse exato momento comece a construir, a edificar a sua casa, a sua vida, os seus sonhos, a sua família, os seus projetos,
sobre a rocha eterna, que é Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos pelo privilégio da tua palavra essa noite. Te louvamos por estarmos aqui, e a sua presença está aqui conosco, também na casa dos nossos irmãos. Bendito é o teu nome, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu nome para todo o sempre. Em nome de Jesus, você diz aí como a gente aqui, amém. Mão sobre o seu coração, que eu vou dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do doce Espírito de Deus, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos digam, que Deus te abençoe. O intuito da palavra dessa noite é única. Deixe de confiar ou edificar os seus pensamentos em coisas que vão destruir, que não são firmadas, são firmes ou não vai firmar a tua vida. Passe a construir a tua vida em Deus, na rocha eterna, em nome de Jesus. Quero deixar um convite para você para o próximo domingo, pela live ou aqui presencialmente, às 18h30. A live vai começar aproximadamente 19h20, 19h30, porque nós temos todo um proceder no início do culto. Mas depois do início do culto, mais ou menos 19h30, nós estaremos aqui conectando com a internet para abençoar a sua vida também. Mas se você desejar estar conosco aqui, será uma honra receber você aqui. Nós estamos cumprindo todos os protocolos, máscara, o pano ali na entrada com os produtos, álcool gel na entrada, distanciamento e tudo mais. Se você quiser, será uma honra te receber. Será um prazer enorme para mim, para a diaconisa Sé, para o irmão Ulisses e todos os outros irmãos que estão sempre conosco aqui. Que Deus te abençoe e que Deus te dê uma noite maravilhosa de descanso. Que você durma como ainda não dormiu esse ano, relaxado, tranquilo e em paz. Que o seu dia de amanhã seja um dia abençoado e que Deus te surpreenda no dia de amanhã. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até domingo, em nome de Jesus. Graça e paz.